Eu gostaria agora de saber da opinião de cada um, assim, o Kim do lado do torcedor e o Gabriel do lado do jornalista, assim, de análise, de dois personagens recentes da história do clube, né? De Paulo Nobre e da titia Leila. Como é que vocês analisam, enfim, o trabalho de ambos, né? O Nobre ali foi importantíssimo na ressurreição do Palmeiras, né? Ali em 2013, né, que ele assumiu. Sim, Foi 2013, né? Série Sim. B. E aí depois vem a Crefisa, enfim, com a Leila, enfim, a visão do Kim como torcedor e do Gabriel, também um lado torcedor, mas um lado mais profissional, assim, como jornalista. Eu vou? Pode ir. Vamos lá. Paulo, para mim, é o maior e o melhor presidente da história do Palmeiras. Por quê? Ele pegou o time quebrado, colocou dinheiro do bolso dele, arrumou a casa, ele reformulou o sócio-avante, ele teve a sorte de ter o timing, de ter a inauguração do Allianz Parque, que trouxe a torcida de volta, mas em 14, se a gente cai, ele não é reeleito. Aí só Deus sabe o que seria o Palmeiras hoje. Quando ele é reeleito, aí ele começa a brincar com Marcelo Matos e começa a contratar Alexandre Matos e começa a contratar geral. Começa com o chapéu do Dudu, que foi temático, foi um símbolo da virada do Palmeiras. Porque até 2014, o Palmeiras era só saco de pancadas. Então ele contrata o Alexandre Matos, contrata o Dudu, aí tem aquele símbolo do chapéu do Dudu, aí a gente começa a ganhar tudo. Entra a Leila. Nesse meio tempo, a gente não pode esquecer do Maurício Gagliotti. Para mim, ele faz um bom trabalho. Ele é o segundo presidente mais vitorioso da história do Palmeiras. Só está atrás do Mustafa, porque o Mustafa ficou 12 anos na presidência. Eterno. O cara é o dinossauro. Ele é um Juvenal, é um Dualib, é um Eurico Miranda. São esses dinossauros correndo, né, no futebol. Então, quando entra o Gagliotti, ele entra numa sinuca de bico, porque assim, a Leila odeia o Nobre odeia porque é briga de cachorro grande, né? E o Gagliotti no meio, se eu for pro lado da Leila, o Gagliotti vai ficar puto comigo, eu era o vice dele. Se eu ficar do lado do Nobre, eu perco meu maior patrocinador. Vamos lá, ele fica do lado da Leila. Para mim, ele foi correto. E agora, só porque já tô alongando, a Leila, para mim, ano que vem daqui mais 5 anos, porque para mim ela vai ser reeleita, porque segura que esses próximos 6 vão ser muito, mas muito vitoriosos, diferente do que o Gabriel pensa. Sentiram as farpas, né? Vamos lá. Mas isso que é legal, entendeu? Cada um tem o seu. O legal de ter convidado o E1 para fazer o podcast comigo é que a gente é muito diferente também, diversas opiniões. Eu acho isso legal também para não ficar duas pessoas que pensam igual, né? Então a gente pensa muito diferente em diversas vezes, a gente briga pra cacete, mas se ama. Mas enfim, sobre o Nobre, cara, eu tenho muito respeito por toda a história que ele construiu no Palmeiras. É um cara que vive o Palmeiras desde criança. Então, só disso já é uma diferença absurda da Leila, que, querendo ou não, ela aceitando ou não, ela caiu de paraquedas no clube. Então, mas o Nobre foi muito importante. Discordo de algumas coisas que ele fez. Eu acho que essa elitização, ele é muito culpado. Principalmente o cerco do estádio ali, é uma coisa que eu abomino e foi ele que criou. Mas no ele tem muito crédito e foi realmente muito importante. E é foda falar porque eu não tiveram muitos presidentes do Palmeiras que foram importantes na história do clube, né? Eu costumo falar que eu não conheço 5% da história do Palmeiras sem brincadeira. Precisaria estudar muito a história do Palmeiras para, mas assim, dos que eu vi, eu acho que o Nobre foi o melhor, porque também brigava pelo clube, né? Ele tinha uma postura de torcedor, de cara que peitava jogador, né? Enfim, peitava técnico, tinha um perfil muito diferente do Gagliotti, e isso a torcida também gostava mais, de uma pessoa mais enérgica no cargo, né? Mas enfim, sobre a Leila, cara, assim, não tenho nada contra a pessoa física dela,
mas eu sou contrário ao modelo, na verdade, a forma como ela entrou para a política do clube, porque foi uma manobra do Mustafa, que ela conseguiu ter acesso ao conselho, pelo tempo de participação que ela tem no clube, ela não poderia se eleger presidente nesse momento. Mas, enfim, conseguiu com uma manobra do Mustafa e do marido dela, que o marido dela, sim, é um palmeirense de muito tempo, e há muito tempo está na política do clube. Mas, assim, também tem todos os conflitos de interesse, né? Eu acho bizarro ela ser a patrocinadora, credora e presidente do clube. Não sei como vai ser essa relação, eu acho uma coisa meio bizarra. Mas é torcer para que as coisas deem certo, né? Não consigo ser tão otimista igual o Kim, de achar que o Palmeiras vai se tornar o maior time das Américas Das Américas. só porque ela tem dinheiro. Não acho que dinheiro signifique sucesso no futebol. Tem que ter planejamento, tem que ter... porque o Palmeiras mesmo, com a Leila mesmo, gastou muito dinheiro errado. Tanto que o Palmeiras deve muito dinheiro para a Crefisa hoje, né? Fez algumas compras absurdas. Se a gente for comparar com o Flamengo nos últimos anos, os investimentos do Flamengo foram muito, muito mais assertivos, né? Mas, enfim, é torcer para que dê tudo certo e que ela faça um bom mandato. Você está falando de Felipe Pires e Carlos Eduardo, por exemplo? Sim, não só os dois, mas tiveram... O Felipe Pires veio emprestado, então foi mais tranquilo. Tem vários, tem tipo a venda do Arthur pro Bragantino, que foi uma venda para se discutir. Não, mas de empréstimo de Crefisa mesmo, e de que ela pagou, foi Borja, Guerra, que a Crefisa pagou também. Vitor Hugo, Mina... Não tiveram retorno Carlos algum. Não, Santos, esses tiveram um certo retorno. Você Né? fala, fala com retorno, ok. Sim. Eu tô falando dos que deram errado, mas... enfim. Mas todo clube acerta e erra, não tem jeito. Você falou que o Flamengo acertou muito, mas eu discordo. Por exemplo, o Vitinho, que foi um jogador que eles gastaram muito. Na minha opinião, foi um erro pelo que gastou. Eu acho um bom jogador, mas foi muito caro. É um bom jogador, 40, só que... 45 milhões de reais, não foi isso? 42. Isso, por aí. Eu lembro que foi 15 milhões na época. Na cotação era mais ou menos isso. Só que a questão do custo... Eu tô falando do Flamengo ultimamente, né? O Flamengo tem acertado bastante. Porque até 2018 gastou e não ganhou nada. Era cheirinho, né? Mas pelo cheirinho. Sim, mas é assim, qualquer clube, até na Europa, quando ele começa a investir, reformula o elenco, demora um tempo para acertar. O City começou a ganhar depois de 3 anos botando dinheiro. O Chelsea, mesma coisa. O Palmeiras também ganhou 15, mas é que é um caso atípico. E normalmente, o primeiro ano que você investe, você não ganha. Por exemplo, o Newcastle, agora que entrou o Saudita. Ele não, mesmo se ele gastar 3 bilhões, ele não vai ganhar no primeiro ano. Como? Sim, não, isso com certeza. É um trabalho a longo prazo. Então, eu acho que o saldo gastou muito dinheiro, mas o saldo é positivo, porque ela entrou em 15, a gente ganhou 2 Copas do Brasil, 2 brasileiros, 1 Libertadores, eu nem vou falar do Paulista. Tipo, o saldo é positivo. Eu penso assim, né? Claro que errou muito, mas acertou muito. Gustavo Gomes, quem era o Gustavo Gomes? Hoje, o melhor zagueiro do Brasil. Se ele fosse brasileiro, ele seria titular da seleção, com certeza, ao lado do Marquinhos. Aí tem um monte, Mina, Vitor Hugo e assim. Sim, não, tiveram acerto, mas é isso. A minha posição como jornalista faz com que eu analise e fiscalize o mandato dela com todo respeito, com toda seriedade e honestidade, mas eu não sou muito fã de torcedor que torce para dirigente. Nunca fui de gostar de ficar bajulando dirigente. Eu acho que a Leila quis entrar para a vida política do clube porque ela quis, então ela vai ter que arcar com as consequências e com as cobranças, né? Ela não está presidindo qualquer clube, né? Ela está presidindo o maior campeão do Brasil. Então, assim, é bom que ela tenha consciência de que o Palmeiras não é a Crefisa. O Palmeiras é 10 vezes maior que a Crefisa, mas enfim, vamos que vamos.